Namastê, irmãos e irmãs, associados e simpatizantes da loja esotérica virtual e também nossos amigos ouvintes que estão visitando e ouvindo nesse instante a Rádio Esotérica FM. Está se iniciando mais uma sessão do programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, aqui na Esotérica FM, o canal que traz para vocês muita boa música e sabedoria para a sua alma. E aqui quem está falando, amigos e amigas ouvintes, é Osmar de Carvalho, o coordenador da loja Esotérica Virtual, também seu programador aqui na Esotérica FM. E para, como sempre, iniciarmos esse programa, vamos trazer aqui as influências dos mestres da grande fraternidade, dos adeptos, dos mestres da compaixão e da sabedoria, da grande fraternidade branca, mencionando, pronunciando o mantra da vida una, trazendo as influências desses grandes seres para que possamos ser canais de sua sabedoria para o mundo. Então vamos nos tranquilizar, vamos nos internalizar e buscar, como sempre, aquela conexão com o nosso ser interno, com a chispa divina que brilha no centro dos nossos corações. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido dessas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz a todos os seres. E assim, meus amigos e amigas, damos prosseguimento a essa série de programas Lux Esotérica, que se propõe a trazer para vocês programas que tratam de uma maneira comentada os textos mais destacados do esoterismo, do ocultismo, da teosofia e da espiritualidade humana, sempre de uma maneira bastante aprofundada, de uma maneira eclética, procurando trazer para vocês realmente informações que ampliem mais ainda o seu leque de opções, a sua compreensão sobre o mundo espiritual, sobre a nossa presença nesse planeta, nessa dimensão onde nós nos encontramos para evoluir. E nessa série de programas nós estamos utilizando como base, até que ele chegue ao seu final, o livro de Charles Webster Leadbeater, denominado Lado Oculto das Coisas. Leadbeater foi um grande teósofo, grande ocultista e clarividente que viveu no século passado e legou à humanidade mais de 40 obras, e este livro realmente trata de tópicos muito interessantes, tópicos que realmente nós sabemos trarão informações que ampliarão ainda mais a sua liberdade dentro da sua evolução espiritual, meus amigos e amigas. Sabemos que conhecimento é poder, e na era de Aquário, cada um de nós vai buscar o seu desenvolvimento de uma forma individualizada, buscando aproveitar estas águas do conhecimento que vêm para limpar os estábulos da ignorância e da falta de percepção que caracterizaram, o final da última era espiritual da humanidade, a era de peixes, que teve lá o seu auge e agora só tem aí os seus últimos aspectos,
que vão terminando a sua existência. A era de Aquário realmente é um momento decisivo para que a humanidade dê um salto para ser uma civilização mais espiritual, e tudo isso está sobre a coordenação, sobre a influência daqueles seres que dentre a nossa humanidade já ultrapassaram o limiar do nível humano, já se transformaram em seres libertos. E alguns deles resolvem, após se libertar, permanecer com a nossa humanidade, permanecendo conosco como mestres de compaixão, como verdadeiros nirmanakayas, almas libertas que eles são. Eles fazem o voto de permanecer com a nossa humanidade, nos auxiliando a evoluir. E o tema de hoje, é um tema bastante interessante, e realmente vai merecer comentários para que nós nos situemos dentro dessa temática, porque nesse tópico que nós chegamos aqui na página 155 aqui do livro do Leadbeater, ele vai nos falar sobre as influências ocultas em uma sessão espírita. E eu acho que isso vai ser muito interessante, nós darmos pinceladas e aprofundarmos essa temática, porque o Brasil é realmente o país onde o espiritismo teve a sua maior expansão, realmente tem uma influência popular, e por aqui afluíram correntes, não só a corrente moderna do espiritismo, mas também outras vertentes de origem afro, que vieram das tradições africanas, e também outras manifestações que também podemos encaixar dentro dessa denominação de espiritismo. Ou seja, quando nós estamos mencionando aqui espiritismo, não estamos dizendo apenas as sessões de mesa branca ou aquelas reuniões que tem como filosofia o programa original de Allan Kardec e dos seus companheiros, mas também todas aquelas manifestações, todas aquelas reuniões que realmente penetram dentro de um contato com o mundo espiritual, dentro de uma percepção de que há seres à nossa volta, no mundo espiritual, e que nós podemos entrar em contato com eles. Primeiramente, nós gostaríamos de dar uma perspectiva histórica com relação ao espiritismo, do ponto de vista realmente do conhecimento da fraternidade branca. Ou seja, todas as grandes manifestações espirituais da humanidade tiveram sua origem dentro das correntes iniciadas por mestres da grande fraternidade. Isso é um fato espiritual na história da humanidade, e tem suas implicações. E o espiritismo, notadamente o espiritismo que nasceu com Allan Kardec, também não escapa dessa grande movimentação. Agora, uma coisa que é necessário nós colocarmos para vocês compreenderem como esses movimentos se originam na grande fraternidade branca, é que a grande fraternidade dos mestres, dos seres que realmente se libertaram da nossa roda de samsara na qual nós estamos envoltos, a grande fraternidade branca se divide no planeta Terra em grandes seções, seções que estão distribuídas geograficamente pelo planeta, ou seja, há seções da fraternidade branca no Egito, na Grécia, em certas partes da Europa, no Oriente Médio existe uma grande seção da fraternidade branca, na Índia há uma seção totalmente voltada para aquele país, também no Tibete, no Nepal, e no Oriente Distante, na China, também há uma seção
da Grande Fraternidade Branca. E também existe, e isso é muito importante para nós que estamos geograficamente aqui nas Américas, existem 3 seções da Fraternidade Branca que trabalham aqui nas Américas, né? Uma na região mais ao norte, e que abrange, na verdade, toda a região que vai da América Central até a América do Norte. Há um grupo bastante antigo da Fraternidade Branca estabelecida aqui na América do Sul, na região do Peru, principalmente, né? E recentemente está se estabelecendo uma seção da Fraternidade Branca na região justamente onde está o Brasil e a Argentina. Ou seja, existem esses 3 grandes núcleos da Fraternidade Branca dentro desse nosso continente americano. Isso é muito bom porque, na verdade, apesar de não terem havido ainda manifestações de avatares nessa região, que são aqueles seres que são encarnações diretas da divindade que vêm formar novas religiões, novas filosofias nessa região do planeta, mas nós não estamos a descoberto aqui nas Américas e, na verdade, nós temos aqui grandes possibilidades de desenvolvimento. Aquelas pessoas que estão se conscientizando atualmente da existência da Fraternidade Branca devem procurar conhecer mais sobre essas seções. E é justamente da seção mais antiga da Fraternidade Branca nas Américas, a seção chamada a seção do Yucatán, que fica justamente situada no país que hoje nós conhecemos como México, mas que, né, há mais de 30 mil anos está estabelecida lá naquela região, porque, como vocês podem ver pelas pesquisas arqueológicas, a civilização na América pré-colombiana e obviamente em épocas que a nossa ciência sequer imagina que poderia existir a civilização, esse centro espiritual já está estabelecido há muito tempo. Só que a Fraternidade do Yucatán trabalha com a metodologia que esteve estabelecida na Atlântida durante muitas centenas de milhares de anos, né? Ou seja, na verdade, os mestres que se encontram atualmente emanando e funcionando o centro na região do Yucatán, no México, eles são grandes mestres da tradição Atlante, né? E tem um método de trabalhar Atlante, né? E se vocês ainda não sabem disso, nós vamos colocar, e aqueles que já sabem, nós vamos repassar esse tópico, né? Ou seja, a Atlântida, na verdade, era um grande continente que se estendia de norte a sul na região que hoje é conhecida como o Oceano Atlântico, né? E esse oceano, obviamente, ele foi denominado Atlântico justamente em homenagem àquele grande continente que não existe mais, porque ele afundou numa série muito grande de catástrofes, né? Sendo a maior dela tendo ocorrido há cerca de 800 mil anos atrás, a famosa Noite Negra da Atlântida, onde realmente em menos de 24 horas a porção norte do continente Atlântico afundou, e esse continente se estendia em direção ao que hoje é a América do Sul, inclusive pegando regiões que hoje é o território do Brasil, né? Pegando principalmente a região nordeste do Brasil, e se estendia até a região que hoje é a cidade do Rio de Janeiro, né? Inclusive existem em todos esses pontos sítios arqueológicos
que a seu devido tempo também virão à tona, né? E o método de desenvolvimento Atlante era justamente aquilo que nós conhecemos hoje como espiritismo, né? Ou seja, até de uma certa forma nós podemos simplificar, apesar disso trazer certos problemas, mas podemos dizer que o espiritismo era a maneira da religião atlante. Obviamente que não nos detalhes, mas no formato. Os atlantes eram pessoas muito sensíveis com relação ao astral, eram pessoas que tinham muita clarividência, e se bem que uma clarividência do tipo inferior, né? Percebiam muito o que acontecia no astral e tinham muito aquilo que é denominado hoje em dia de mediunidade, né? Então, em todo o processo do desenvolvimento Atlante, se buscava o desenvolvimento dessa mediunidade, o rompimento da percepção entre o físico e o astral, e a pessoa então passava a ter uma consciência dupla, percebendo tanto o que acontecia no físico quanto o que acontecia no astral, né? Então o método de desenvolvimento Atlante era esse, e trabalhava muito claramente os chakras, né, os centros energéticos da parte inferior do corpo, né? E então esse moderno movimento espírita que existe hoje é decorrência também desses mestres da fraternidade Atlante, daqueles seres que emanam ali. Daí que o espiritismo moderno ele começa justamente em países que tiveram conexão com a Atlântida no passado. Então o espiritismo começa na Europa com os franceses, tem o seu desenvolvimento de uma certa forma também nos Estados Unidos, e tem o seu grande público, ou seja, aquela aderência popular aqui na região do Brasil, né? Justamente porque tanto o Brasil quanto os povos das Américas, né? Principalmente da América Central, e os Estados Unidos estão conformando um ressurgimento daquele poder que a Atlântida tinha no passado, né? Ou seja, há um ressurgimento da força da Atlântida, né? Se bem que hoje, né, porque na verdade os Atlantes éramos nós mesmos, né? Nós hoje em dia somos as reencarnações das mesmas pessoas que estavam na Atlântida. Nós somos as mesmas almas, né? Só que reencarnados hoje dentro dessa quinta grande civilização ou quinta grande raça, que tem uma grande diferença com relação ao que a Atlântida visava desenvolver, né? A civilização Atlante tinha um objetivo de desenvolver o aspecto emocional, o aspecto sensibilidade, né? A emotividade, né? Enquanto que a civilização atual, a chamada raça ariana, que não engloba obviamente só os povos, né, que tem a característica ariana, mas todos os povos do planeta hoje estão trabalhando com isso. A quinta civilização, a quinta raça, tem como objetivo desenvolver mais o aspecto mental, a intelectualidade, a memória e os poderes do discernimento e tudo mais, né? Então são dois tipos de desenvolvimento diferentes que levam a resultados diferentes, né? Daí que a maior parte dos mestres da Fraternidade Branca atualmente não utiliza mais o método Atlante, até porque ele trouxe consequências funestas naquela época, porque o desenvolvimento principalmente de poderes psíquicos, o desenvolvimento da mediunidade, a exacerbação das energias do chakra básico, com a decorrente aumento de energia nos chakras inferiores, levavam as pessoas realmente a desatinos, né? E finalmente a Atlântida desenvolveu aquilo que era chamada de guerra psíquica, né?
uma espécie de guerra espiritual que envolvia realmente o combate com forças astrais, com forças elementais. Realmente se transformou numa coisa muito lamentável, cuja única solução kármica que provavelmente o universo encontrou para aquela civilização foram aquelas 3 grandes catástrofes, né? Uma há 800 mil anos atrás, a outra há mais de 200 mil, e a última, que acabou realmente com os resquícios do continente Atlante, é justamente aquela história que todos os povos antigos registram como o chamado dilúvio, né? Mas esse dilúvio foi só há 10 mil anos atrás, né? Quando a grande catástrofe Atlante foi há mais de 800 mil anos, quando realmente milhões de pessoas morreram em menos de 24 horas, né? Mas todo esse preâmbulo que eu estou fazendo aqui é para vocês entenderem os comentários aqui que nós vamos fazer com relação ao espiritismo, que obviamente não visam fazer uma crítica gratuita ao espiritismo, mas sim colocar vocês ao par de todas as influências que são possíveis, que estão presentes numa reunião que obviamente tem como objetivo entrar em contato com energias, com seres que estão no plano espiritual. Daí que aquelas pessoas que querem ter uma postura, né, esotérica precisam estar ao par desses acontecimentos, né? Então vamos aqui ao texto do Leadbeater, quando ele nos fala aqui exatamente o seguinte: de todas as formas de reunião, uma das mais interessantes do ponto de vista oculto é a sessão de espiritismo, embora haja muitos tipos diferentes de sessão, e o que se pode se dizer de um deles não seja aplicável igualmente a todos. A exceção talvez de que há uma característica quase invariável, né? E Leadbeater menciona que é a atmosfera de contentamento e de confiança, né? Os círculos aos quais são por vezes admitidas pessoas estranhas, aqueles de que ouvimos falar e a que, vez por outra, se referem os jornais, esses são realmente um pequeno número, e por trás deles, constituindo o verdadeiro núcleo do espiritismo, 2 outras variedades existem, das quais muito pouco se fala, né? Há a seção comum de pessoas humildes, com um médium provavelmente de tipo semelhante a de uma pessoa também comum, onde não se realiza nenhum fenômeno sensacional, e onde os espíritos em geral são poucos versados em gramática. Milhares de sessões desse gênero ocorrem no mundo inteiro, observando-se grande afinidade entre elas. Aos olhos dos visitantes, os seus processos parecem de todo desinteressantes. O médium costuma fazer uma espécie de introdução ética, né, com relação, né, à sabedoria da vida, né, e sempre, né, muitas vezes com erros gramaticais de pronúncia, e depois algumas palavras são dirigidas especialmente a cada um dos presentes, descrevendo quase sempre o seu ambiente ou o dos espíritos que se supõem estarem ali por perto. As descrições são geralmente vagas e indefinidas, mas se fazem repetidas e surpreendentes identificações, né? E por mais absurdo que isso possa parecer e estranho, a sessão traz para os membros do círculo a mais tranquila convicção, dando-lhes a certeza da existência do homem depois da morte, convicção que desafia a fé ortodoxa das igrejas, né? E continua Leadbeater: o lado oculto de uma sessão assim encerra muitas vezes algo que é realmente superficial. Por trás do médium
ao que comumente se chama um espírito guia, uma pessoa, né, aí entre aspas, né, morta, que em vida pertenceu à mesma classe social do médium ou a uma classe superior e que no momento, né, já não se encontra mais no plano da matéria, né? E à custa de muito paciente esforço aprendeu a maneira de influenciar com uma razoável dose de confiança o organismo do médium, o qual, por mais inadaptado que seja a outros respeitos, tem pelo menos a inestimável faculdade de poder deixar-se influenciar, permitindo que uma ou de outra forma tais comunicações sejam veiculadas. A paciência com que essa entidade lida com as pobres almas que a ela vêm, de ambos os lados do véu, é admirável, pois lhe cabe acalmar não somente a inconsequência do pranto de dezenas de parentes contristados do lado de cá, mas também a febril e incontida emoção de um grupo do além que busca manifestar-se. Com sua categoria e ao seu modo, a entidade faz um grande bem, e sua vida de trabalho despercebido em algum setor obscuro contribui para aumentar a soma da felicidade humana, muito mais que os esforços ostensivos que recebe maior crédito aos olhos do público. Ainda uma sessão como essa, quando vista à luz astral pelo clarividente, se mostra como o centro de uma espécie de vórtice que atrai mortos, né, ou desencarnados de várias procedências, ansiosos ou por se manifestarem eles próprios ou para observarem as manifestações, né? Bom, aí foi a descrição de um tipo de reunião que o Leadbeater justamente nos coloca, né? Há outros dois tipos que nós vamos falar daqui a pouco, né? Então esse realmente é um método que os atlantes realmente usavam, né? E a figura central aí, né, que a gente pode tentar imaginar quem é a figura central dentro dessa sessão espírita, né? Alguns poderiam dizer que é o espírito guia, né? o guia da sessão, ou outros poderiam dizer que é o médium, né? Na verdade, aquela reunião só é possível através da existência da mediunidade. É aí que realmente está o problema, meus amigos, porque o médium realmente é uma das coisas mais complicadas e o ocultismo, o esoterismo clássico não é favorável a esse tipo de trabalho que é feito, né, por meio de médiums, quando esse médium se torna um agente negativo das ações que são provocadas por pessoas que estão do outro lado do véu, né? Inclusive vocês podem encontrar isso, essas reprimendas com relação à mediunidade, né, em todos os livros sagrados, né, que não permitem esse tipo de contato, né? Primeiro, porque as religiões julgam que as pessoas que estão do outro lado são demoníacas, né, o que não necessariamente é verdade, né? Mas também, e os ocultistas, por outro lado, também chamam isso, né, de todos os tipos de necro alguma coisa, né, necromancia, e outros tipos de contato entre nós aqui na terceira dimensão e o mundo dos mortos, né, entre aspas, né, na verdade precisam dessa pessoa que é chamado médium, que na verdade ele é uma pessoa que fica numa situação muito delicada, e vocês podem pesquisar justamente o histórico da saúde desses médiums, né? Porque é necessário que, para que ele seja canal dessas manifestações dos espíritos que estão do outro lado, ele precisa ter a sua estrutura energética rompida, né? E a pessoa precisa ser muito negativa, precisa ser muito influenciável,
e muitas vezes esse desenvolvimento mediúnico, na verdade, só faz com que haja o rompimento do duplo etérico justamente em cima dos chakras, e isso permite que essa pessoa seja então o verdadeiro cavalo, né, onde se montam ali todo tipo de entidade que vem se manifestar naquelas reuniões, né? Então aí o que há a se colocar com relação ao ocultismo é que todas essas comunicações, esses contatos que são feitos por meio de um médium, pode ser feito através de uma pessoa que tenha os seus poderes ocultos, né? A sua clarividência desenvolvida, sem necessitar de fazer incorporação, sem necessitar da pessoa ficar negativa e fazer baixar aqui uma entidade. Ou seja, um verdadeiro ocultista, ele pode se projetar no astral, ele pode ir até o nível dos espíritos, ir lá conversar com eles e trazer notícias, trazer informações para cá. Mas esse método realmente de desenvolvimento, que era muito comum na Atlântida, hoje não é mais indicado pela maioria dos grupos das seções da Fraternidade Branca, porque infelizmente com toda aquela problemática que aconteceu na Atlântida, e mais a diferença que existe atualmente no desenvolvimento das pessoas que já são mais intelectuais, que já podem estudar, que já podem realmente investigar elas mesmas, realmente se prefere na maioria dos grupos, né, na esmagadora maioria dos grupos da Fraternidade Branca, não se mexe mais com os chakras inferiores, não se faz mais desenvolvimento da mediunidade, mas sim se pede à pessoa que faça uma purificação muito grande e comece a trabalhar com a sua natureza superior, né? Principalmente com os chakras a partir do coração para cima, que são realmente aqueles chakras que põem a pessoa em contato com a sua natureza mais elevada. Mas nós chegamos aqui no momento do nosso programa, amigos e amigas ouvintes do programa Lux Esotérica, de nós fazermos uma pausa para depois nós continuarmos com esse interessantíssimo assunto que são as influências ocultas numa reunião espírita. Então nós vamos fazer uma pequena pausa para eu tomar aqui uma aguinha e vocês ficam com o convite da Loja Esotérica Virtual para vocês, aqueles que quiserem se transformarem em nossos associados e criarem condições aqui de nos apoiar, de nos patrocinar, para que esse trabalho, que vai trazer realmente muita coisa interessante para todos vocês, ele tenha um apoio material com o apoio dos nossos amigos e amigas ouvintes, e como já tem dos atuais associados da Loja Esotérica Virtual. Vamos a um intervalo e voltamos ao vivo na sequência no programa Lux Esotérica, aqui na Esotérica FM. E voltamos, amigos e amigas ouvintes, simpatizantes associados da Loja Esotérica Virtual e todos os nossos amigos que estão espalhados por todo o Brasil e também no exterior, que estão nos acompanhando ao vivo, e também aqueles que estão nos ouvindo aí nas gravações. Todas as edições do programa Lux Esotérica são gravadas e ficam à disposição de vocês, ouvintes, no site da Loja Esotérica Virtual em www.levir.com.br e aqui no site da Rádio Esotérica FM, www.esoterica.fm. E vamos dando continuidade aqui ao estudo do livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater. Hoje tratando das influências ocultas dentro de uma sessão espírita. E nos fala aqui o Leadbeater sobre outros dois tipos de sessões espíritas,
entre muitas que existem, mas ele vai nos falar aqui exatamente o seguinte: há uma outra variedade de sessão da qual pouca gente sabe alguma coisa, que é o círculo privado de família, em que não se admitem estranhos. Esse é infinitamente o mais satisfatório lado do espiritismo, porque através dele milhares de famílias se comunicam diariamente com amigos ou parentes que deixaram o plano físico. E por esse meio não só ficaram conhecendo inúmeros fatos interessantes, como se puseram em frequente contato com assuntos espirituais a um nível elevado. Mas, no geral, a figura central nessas reuniões privadas da família é um dos seus membros desencarnados, e as comunicações consistem de ordinário em pequenas comunicações ou sermões afetivos de índole devocional, muitas vezes entremeados de toques poéticos, né? Às vezes também surgem ali também especulações de cunho científico, social e por aí vai, né? Em tais sessões não é raro ocorrerem fenômenos notáveis, e materializações admiráveis fazem parte algumas vezes do programa habitual, né? O lado oculto de sessões tais é realmente digno de admiração, por estabelecerem pontos de frequente contato entre os mundos físico e astral, inclusive vórtices, mas desta vez dos mais elevados e nobres nas suas variedades da vida astral. As formas de pensamento que então predominam são do tipo religioso ou científico, segundo a natureza das manifestações, mas são sempre boas formas de pensamento, elaboradas com o objetivo de soerguer o nível mental ou espiritual do local onde se encontra. Esse tipo de espiritismo provavelmente Lidbita traz de uma vivência que ele teve no Oriente, né? Onde exatamente existe uma população muito grande que vive praticamente dentro das mesmas condições, dos mesmos pensamentos que existiam na época da Atlântida, né? Que são a maioria do povo indiano, do povo chinês e de toda a maior parte do povo asiático, que inclusive mantém um tipo de linguagem que é praticamente o mesmo usado na Atlântida, né? Aquela caracteristicamente uma linguagem ideográfica, né? E com até a fonética que é usada ainda é a mesma da época da Atlântida. Então esse tipo de espiritismo onde a família se reúne, né, para fazer um contato, né, através de algum familiar que seja mais sensível, que tenha mais mediunidade, faz um contato com parentes, com entes queridos já desencarnados. Então esse tipo de reunião fica sendo uma coisa muito família. Então, segundo o Leadbeater, ele deve ter investigado muito isso. Esse tipo de sessão é muito benéfica para aquelas pessoas, porque é um círculo pequeno e é a verdadeira origem da religião animista que existe no Oriente, que muitas vezes aqui o Ocidente não entende por que se faz o culto aos antepassados, porque nesse caso não é questão de culto, é questão de comunicação direta com, né, os antepassados, né? E continuando aqui, para nós passarmos para outros comentários, deixando à parte essas duas grandes classes, temos a seguir o grupo outro, né, que chega aqui no Brasil, eu creio que seja o tipo mais predominante, né? Temos a seguir o grupo de sessões públicas que, para a maioria dos estranhos, representa todo o espiritismo. A elas tem acesso toda sorte de pessoas, quase sempre mediante ou não o pagamento de uma pequena quantia,
e as entidades que aparecem no lado astral formam um conglomerado tão curioso quanto dos assistentes no lado físico. Quer dizer, a sessão espírita não é só do lado de cá, também é do lado de lá também. Quando se promove essa sessão, ela acontece dos dois lados da vida, né? Aqui também há geralmente um espírito guia que dirige a função. Os tipos do astral superior não se conta entre os frequentadores costumeiros destas sessões. É comum, porém, haver alguns desencarnados que se consagraram à ideia de serem úteis ainda no plano terrestre, pela exibição de fenômenos e a produção de testes, né? E muitas vezes, e aqui no Brasil principalmente, a gente vê muitos médios que incorporam médicos, pessoas que vão ali para fazer curas, né? Porque muitas pessoas procuram o espiritismo justamente buscando fazer uma operação espiritual, uma coisa assim, através de espíritos guias que são médicos, que são cirurgiões, né? Bom, a aura desse tipo de sessão, em geral, é desagradável, porque atrai muita atenção, tanto no mundo astral quanto no mundo físico. Em consequência, no ambiente de cada uma das sessões, se acha sempre uma confusa multidão das mais indesejáveis entidades, que somente por força são impedidas de fazer pressão sobre o médium e apossar-se dele. Entre os perigos que esses tipos de sessão trazem está a possibilidade de algumas daquelas criaturas malévolas presentes ali naquela sessão exercerem obsessão sobre um visitante sensitivo, e pior ainda, de segui-lo até sua casa e obsedar-lhe a esposa, a filha ou algum outro parente. Já se verificaram muitos casos semelhantes, e geralmente é quase impossível expulsar a entidade que se apoderou assim do corpo de um ser humano vivo. O lado oculto desta última sessão costuma ser composto de correntes cruzadas, algumas boas e outras más, nenhuma, porém, realmente boa ou realmente má em si mesma, né? Ou seja, se fosse para comentar em termos de magia, é praticamente a própria magia cinza, né? Ou seja, nem se está fazendo ali a pura magia branca e nem se está fazendo uma completa magia negra, mas é uma quantidade de sobretons de cinza ali quase indescritíveis, né? O clarividente que assiste a esta sessão pode adquirir certa soma de conhecimentos observando os vários métodos pelos quais se produzem os fenômenos, métodos que muitas vezes são sobremaneira engenhosos, e ficará admirado com a habilidade das personificações e com a espantosa facilidade com que são iludidos aqueles que nada sabem a respeito desse lado da vida, né? Porque realmente muitas vezes, e isso era mais antigamente, tinha muito, quer dizer, as pessoas tinham que ir numa sessão e ali tinha que haver fenômenos de materialização, fenômenos de levitação, né? Da manifestação de ectoplasma, né? Se não houvesse isso, as pessoas não acreditavam, e houveram muitas dessas reuniões, dessas sessões, que na verdade eram verdadeiros truques, né? Pelo fato das reuniões serem realizadas em locais, né, na penumbra, local muito escuro, com pouca luz, isso realmente dava muita margem até aproveitadores que não eram nem espíritas, nem médium, coisa nenhuma, e montavam ali truques que enganavam as pessoas. Mas a gente sabe que realmente existe a mediunidade, existe essa possibilidade. Mas o comentário que eu pessoalmente gostaria de colocar, obviamente que muito respeitosamente, porque como nós colocamos,
Na verdade, são métodos diferentes de desenvolvimento. Não tenho nada contra quem segue essa linha, mas só estou expondo para vocês que existem outras linhas, né? Não é obrigatório a pessoa desenvolver mediunidade desse tipo se ela quisesse desenvolver espiritualmente. Principalmente existem as metodologias orientais que fazem um outro tipo de desenvolvimento também espiritual. Mas o que fica mais evidente, né, e até pelos comentários do Billy Bitter, é que realmente a conclusão que a gente tem que tirar, meus amigos e minhas amigas ouvintes aqui do programa Lux Esotérica, é que o ser humano continua sendo o mesmo ser humano do outro lado, né? Principalmente do plano astral, que é o plano que nós vamos estar imediatamente após o nosso desencarne, da nossa morte física. Nós estaremos no plano astral, aonde nós já estamos, né? Essa dimensão astral está à nossa volta, mas os nossos sentidos físicos nos impedem de perceber esse mundo, né? Mas as pessoas que estão no astral percebem as pessoas que estão aqui no físico. Daí que realmente existe uma grande dificuldade de comunicação, que provavelmente no futuro será uma coisa mais cientificamente resolvida, né? Porque realmente é desagradabilíssimo que você tenha que romper a estrutura energética de uma pessoa, do médium, para permitir que do outro lado venha se manifestar. E a gente vê que as comunicações quase sempre são realmente reflexo da mentalidade dessas pessoas que estavam aqui desse lado e passavam para o lado de lá. E a conclusão que eu tirei pessoalmente, vocês também têm que tirar a de vocês têm que fazer a sua pesquisa, mas o que eu cheguei a compreender é que essas pessoas que estão lá no mundo astral, elas não são nem piores e nem melhores do que as pessoas que estão aqui. Na verdade, elas são idênticas a nós. A única diferença é que elas não estão amarradas às obrigações do corpo, né? E pelo fato do plano astral ficar ligado 24 horas e a pessoa não ter que dormir, não ter que comer, não ter que trabalhar, não tem que correr atrás da sobrevivência, então as pessoas dão asa muitas vezes às suas imaginações e já podem até imaginar que já são pessoas até iluminadas só pelo fato de não estarem mais ligadas com o corpo físico. Na verdade, elas estão ali habitando o seu corpo de emoções, o seu corpo astral, que era o mesmo que elas tinham quando estavam aqui na matéria, né? Daí que a gente vê que não sai realmente nessas comunicações mediúnicas nenhuma conclusão brilhante, não sai realmente nenhum desenvolvimento científico, não sai realmente nada que ajude verdadeiramente a solucionar a problemática humana, porque, como eu já comentei aqui em outro programa, né, a verdadeira evolução só acontece quando nós estamos aqui no corpo físico, porque o corpo físico ele é a perfeita contraparte da nossa natureza espiritual. O corpo físico oferece para nós uma inércia, um obstáculo que faz com que nós desenvolvamos a autoconsciência, o nosso discernimento. Essa dificuldade que a matéria oferece é que faz a pessoa evoluir. Quando a pessoa passa de volta para o astral, porque a morte nada mais é do que um recolhimento para o seu nível espiritual, a pessoa começa a ficar, né? A única definição que eu encontro é um pouco surtada ali, porque ela acha que já tem um desenvolvimento espiritual, quando na verdade não é isso. Além do astral ainda existe o mental, existem os planos espirituais, né? Então a sessão espírita ela é uma tentativa desesperada de resolver muitas vezes problemas que as pessoas têm aqui no físico, ou seja lá também
a tristeza da perda por causa da morte e tudo mais, e a pessoa vai ali no desespero tentar se comunicar com essas pessoas. Agora, o que é realmente perigoso, e que o Leadbeater não quis nem colocar aí, é o seguinte, meus amigos, vocês têm que entender uma coisa: se são humanos, tanto aqui desse lado como do lado de lá, e se nós vemos que aqui no plano físico tem muita mentira, muita gente que engana, muita gente aí faturando alto, né? Vendendo ilusões, vocês imaginam como é que é do outro lado, né? Lá realmente o plano astral eu reputo como é a verdadeira terra da ilusão e a terra da mentira, onde as pessoas realmente não só acreditam no que elas falam, como elas fazem acontecer lá o que elas realmente acreditam, e a pessoa fica muito autoconvencida das suas verdades, né? Então aqueles que são religiosos aqui continuam com as suas crenças lá do outro lado, aqueles que creem que vão para o céu, que vão para o inferno, elas encontram esse céu e encontram esse inferno lá do outro lado, porque a matéria do astral é uma matéria plástica. A pessoa molda o astral de acordo com os seus sentimentos, com os seus pensamentos. Então as pessoas criam verdadeiros castelos, né? Que aqui na matéria a gente chama de castelo de areia. Lá eles criam os seus castelos de matéria astral, são verdadeiros castelos de ilusões, e muitas pessoas ficam hipnotizadas com essas ilusões que tem lá. E não por acaso esse mundo astral foi chamado na antiguidade de purgatório, né? Ali não é o inferno e ali não é o céu. Ali na verdade é o purgatório, onde a pessoa já dissociada do seu corpo material, ela passa ali anos, né, vivenciando as emoções que ela tinha. Então daí que é um plano de muito sofrimento para as pessoas que tinham vícios, para as pessoas que tinham apegos, para as pessoas que dependiam muito da matéria, de todos os seus objetos, de todos os seus prazeres, de todas as suas satisfações. Para essas pessoas muito apegadas à matéria, o plano astral, essa vida lá do outro lado, é uma vida de extremo sofrimento, porque elas não têm mais como satisfazer esses desejos, né? E por isso que muitas dessas pessoas se tornam obsessoras, né? E muitas dessas pessoas aparecem nos locais, né, os mais insólitos, e a sessão espírita é especialmente um local onde ocorrem muitas manifestações de pessoas que realmente estão numa baixa vibração astral, que estão sofrendo muito, que realmente não conseguem nem enxergar direito o que está acontecendo, porque a sua matéria astral tem uma vibração muito baixa, né? Então, se nós quisermos evitar todos esses problemas, meus amigos e amigas ouvintes, porque mais cedo ou mais tarde nós todos estaremos lá do outro lado, e para vocês não terem que apelar para um médium para passar algum recado aqui pro lado de cá, né? Porque muitas vezes, né, contava o meu pai lá uma história esquisitíssima, né, de que ele conhecia uma pessoa que faleceu e apareceu em sonho para outra, dando, né, para outra, né, na verdade foi para ele mesmo, né, dizendo para ele que tinha um dinheiro que estava guardado em tal local e que tinha uma dívida que tinha que ser paga, e o meu pai foi lá, achou o dinheiro e foi lá e pagou a dívida do cara. Por quê? Porque ele passou para o outro lado, mas estava ainda com a consciência preocupada aqui com a matéria, com dívidas, com problemas. Se a gente quiser chegar lá do outro lado da vida sem esse tipo de problema, meus amigos, nós temos que realmente já praticar esse desapego aqui na matéria. Nós podemos viver na matéria, ter muitos prazeres com a matéria, mas nós não podemos nos identificar com ela
de uma maneira que nós fiquemos totalmente iludidos e totalmente apegados a ela. Nós temos que cultuar aqui as emoções superiores, temos que cultuar a arte superior, temos que cultuar os pensamentos superiores, porque tudo isso, todos esses pensamentos são matéria, são vibrações que estarão no nosso astral e nos permitirão acessar informações superiores também quando nós estivermos do outro lado. Porque se nós tivermos apego, tivermos realmente vícios, tivermos paixões intensas que dependem do físico, quando nós passarmos para o astral, nós vamos ficar sofrendo e nós vamos entender na pele lá, na pele não, porque a gente não vai ter pele, né? Mas vamos sentir no nosso ser o que é, por que aquele plano é chamado de purgatório, né? Então, e realmente a morte mais adequada é justamente quando a pessoa falece já na provecta idade, já com muitos e muitos anos de vida, porque o idoso vai naturalmente se desapegando dos prazeres, dos objetos, das coisas, já vai começando a viver quase uma vida astral, e quando ele passa para o outro lado ele já está quase vivendo aquela vida, né? Realmente a coisa mais lamentável é a morte na juventude, a morte quando a pessoa ainda está no auge da sua, né, das suas energias físicas, das suas paixões, porque o plano lá do outro lado não pode satisfazer isso, e a pessoa fica realmente muito revoltada, e tudo que a pessoa vibra lá influencia aqui, né? Daí que é bobagem, por exemplo, a pena de morte, porque se você pegar uma pessoa que já é um crápula aqui, que já mata, que já estupra, que é um assassino aqui, e você tirar o corpo físico dele e jogar ele no astral, com toda essa problemática de emoções que essa pessoa tem, ela vira um verdadeiro demônio lá do outro lado, e ela vai sair por aí obsedando, criando pensamentos e emoções em outras pessoas para que elas cometam os crimes que ela não mais pode cometer. Então jamais nós devemos achar que tirar a vida de alguém aqui vai resolver o problema. Resolve na hora, mas depois os outros problemas que ocorrem são terríveis. Na verdade, a gente tem que educar, tem que amar essas pessoas que estão aqui criando problemas, que não são poucas, porque elas estão evoluindo. Agora, também um outro ponto que é muito importante a gente ver, da mesma forma como há máfias aqui no plano físico, também existem máfias lá no plano astral, do outro lado da vida. E é muito importante a gente saber disso, porque muita mentira também se conta lá do outro lado, muitas pessoas são iludidas lá e são passadas informações errôneas, e lamentavelmente desde aquela época da Atlântida existem muitos desses que se chamam espíritos guias, que na verdade são verdadeiros vampiros energéticos que devoram a energia das pessoas, não só que estão lá do outro lado, mas principalmente as que estão aqui do lado positivo, do lado da matéria. E essas pessoas que inadvertidamente vão às reuniões sem saber do que se trata, na verdade elas vão ali ofertar a sua energia para muitas pessoas que só estão sobrevivendo lá no astral, né, devido a esse vampirismo energético. Porque é muito comum você ir nessas reuniões e voltar tão cansado que você realmente não sabe o que aconteceu. Vocês saibam que além daquela doação natural que existe para uma egrégora, para um grupo, muitas pessoas lá do outro lado tiram as energias dos frequentadores dessas reuniões e usam essa energia que eles vampirizam para sobreviver no astral mais tempo do que seria
conveniente, o mais tempo que seria natural. Ou seja, a vida de uma pessoa no plano astral é normalmente de alguns anos a algumas décadas. E muitos desses vampiros energéticos que existem lá do outro lado, né, eles ficam até centenas de anos no plano astral, porque eles não querem seguir o projeto, o caminho original das forças, das energias, o caminho da espiritualidade, que a pessoa também tem a segunda morte, ou seja, a morte do corpo astral. Mas elas ficam vampirizando as pessoas, tirando energia de todo mundo, vitalizando aquele corpo astral delas com a energia das outras pessoas, e assim elas conseguem prolongar a sua vida lá do outro lado. Então cada um de vocês é obviamente livre para decidir aonde vocês vão, qual é o desenvolvimento que vocês vão fazer, mas com essas informações vocês podem ter uma outra visão, um outro ângulo de muitas coisas que acontecem no Brasil, que são essas reuniões, e não só as do espiritismo kardecista, mas da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda e outras correntes aí, que realmente tem esse mesmo desenvolvimento, essa mesma linhagem Atlante, né? E tem lá os seus médiuns, tem lá os seus integrantes, são grupos que às vezes já vêm até de outras vidas e que reencarnam juntas, né? Mas se vocês estão procurando qual é o caminho, vocês procurem mais informações a respeito, porque há outros métodos de desenvolvimento. Essa mediunidade negativa de ficar esperando baixar alguma coisa, ou alguém vir telefonar através de você, passar mensagem, trazer recadinho para X ou para Y, isso não é o único meio de desenvolvimento. Principalmente a linhagem oriental dos mestres da Fraternidade Branca também tem outros métodos, o método da meditação, o método da yoga, os métodos, né, devocionais, os métodos intelectuais, que também desenvolvem as nossas características sem ter que passar por esses processos aí, que vocês tiveram apenas uma pincelada aqui, porque é um universo de coisas que tem alguns lados positivos que o Lidbita colocou, mas tem muitíssimos lados negativos, e envolve muitos riscos, principalmente para o médium e também para aquelas pessoas que frequentam essas reuniões. Se vocês quiserem, vocês frequentem e façam também, se quiserem, o seu desenvolvimento mediúnico, mas saibam da onde isso vem, para onde isso vai, e que isso não é a única opção. E aí nós cumprimos aqui o nosso papel no programa Lux Esotérica. Agradecemos aí os 51 amigos espalhados por todo o Brasil que estão nos ouvindo ao vivo nesse momento, e aqueles que vão nos acompanhar nas gravações aqui desse programa. Realmente faço votos que todos vocês entrem o mais rápido possível na sua verdadeira luz interna, na sua lux esotérica, aquela que brilha no centro do coração de vocês e que é a verdadeira luz que vai iluminar o caminho da nossa evolução. Agradecemos o prestígio de todos vocês, a audiência, aos nossos simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual, e aos nossos amigos e amigas ouvintes do programa Lux Esotérica desta segunda-feira, dia 5 de outubro de 2009. Vamos encerrar esse programa pronunciando aqui o mantra do ser interno, também composto pela doutora Annie Besant, como o mantra da vida una, encerrando esses trabalhos, dispersando as energias aqui reunidas em benefício de toda a humanidade. Vamos nos interiorizar, procurando uma vez mais a conexão com o nosso ser interno, relaxando o nosso corpo,
respirando lenta e suavemente, procuremos internalizar, compreender e realizar o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. E que assim seja, meus amigos e amigas. Muitíssimo obrigado pela audiência, pela colaboração de vocês e a todos que estão nos ajudando espiritual e materialmente para que esse programa siga o seu destino, siga a sua proposta, o seu Dharma, que é de trazer a luz que brilha na escuridão, a verdadeira luz esotérica que sempre esteve brilhando nos nossos corações e que só nós precisamos só de conhecimento para melhor conhecê-la e fazê-la brilhar nos nossos caminhos. Agradeço o prestígio de todos e nos despedindo, esperando estarmos com vocês novamente na próxima edição desse programa, com muita paz, com muita saúde e muita harmonia. Uma boa noite para todos, um bom descanso e até a próxima edição do programa Lux Esotérica, aqui na Esotérica FM, onde você encontra música e sabedoria para a sua alma. Até a próxima, caros amigos e amigas ouvintes.